agora chegamos ao plano da iluminação do Buda. Agora enxergamos que aquilo que foi destruído no batismo do Espírito Santo e no fogo é o corpo do pecado. Será que há algo de inerentemente mal no corpo físico do homem e da mulher, que Deus projetou como o templo do Espírito Santo? Será que a carne em si mesma é perversa, de modo que deva ser condenada à morte? Nem a carne, nem a pedra, nem o galho curvado podem ser considerados inerentemente maus. O que é mal é a consciência que escolhe, por livre-arbítrio, encarnar a escuridão, parir um véu de energia que inibe a vida, a verdade, o amor, a liberdade e tudo que é sagrado e íntegro. Assim, o corpo do pecado, que é destruído, não é a forma carnal, mas uma massa conglomerada de energia mal qualificada que foi chamada de morador do umbral e círculo eletrônico, que consistem nas maquinações e representações malignas da vida, paridos por aquilo que conhecemos como mente carnal. Aqui está a representação do que é o cinturão eletrônico, né, ou círculo eletrônico. Todas as energias mal qualificadas de todas as nossas encarnações ficam nesse ovoide, nesse meio ovoide aqui, da cintura do umbigo para baixo. E é aqui que estão registrados todos os pecados, todas as energias mal qualificadas das encarnações anteriores, tudo aquilo que nós precisamos transmutar e superar. Quer dizer, é isso que precisa morrer, essa coisa feia aqui que precisa morrer, né? Então acho que isso deve fazer a gente ficar um pouco mais amigos da ideia de morte, pelo menos conforme explicado pelo mestre, né? Que grande bênção será se essa coisa horrível aqui que ainda nos circunda, pelo menos em alguma medida hoje, conforme nós evoluímos aqui no plano terrestre, que isso finalmente morra, que isso finalmente seja transmutado totalmente e que sejamos libertados desse peso, né? E aqui no centro desse cinturão, quem estudou o relógio cósmico sabe um pouquinho sobre isso, que você pode traçar as linhas do relógio cósmico sobre esse cinturão. Para cada uma dessas linhas existem aspectos de má qualificação humana em relação àquela energia. Então, por exemplo, aqui a gente está estudando agora o peixe, né, que ficaria mais ou menos aqui. Né, o aspecto que peixe manifesta é a mestria divina, né? Ou seja, quando a gente triunfa sobre a morte, a gente já adquire a mestria, né? A gente triunfou sobre o último inimigo. Então, o que seriam os aspectos contrários à mestria divina, né? Cada um desses pontos tem o erro humano relacionado àquela qualidade divina. Aí, no caso aqui, seria dúvida, medo, questionamento humano e registros de morte, né? Então essas são as perversões da hierarquia de peixes. Cada uma dessas hierarquias tem as perversões humanas relativas, né? Quem quiser estudar mais a fundo isso, pode estudar esse livro aqui, que é Preveja Seu Futuro, né? Que explica toda a ciência do relógio cósmico. Ciência bem profunda, assim, que não dá pra resumir aqui muito rapidamente, né? Mas a ideia é basicamente essa. Para cada atributo divino existe uma perversão humana correspondente, né? Por exemplo, no caso da linha 12 que a gente estudou lá na primeira aula, que é o poder divino, eu expliquei um pouquinho também lá na primeira aula, que as perversões são a crítica, a condenação, o julgamento, né? Magia negra. E quem quiser entender um pouco mais, assiste lá a primeira aula, que eu explorei bem a fundo essas ideias das perversões humanas do poder divino, né? E assim por diante. Então a gente vai transmutando aqui todas as linhas do nosso relógio cósmico, né? Limpando, invocando chama violeta. A chama violeta ela é muito, muito importante para isso. A gente vai pegar essa massa horrorosa aí que a gente está carregando aí há tantas encarnações e projetar a chama violeta ali, né? Derramar, como se a gente estivesse derramando ali um solvente, né? A gente está jogando ali uma energia que vai penetrar toda essa substância mal qualificada, todos esses erros, todos esses pecados, enganos, vai transmutar, limpar até a gente estar realmente mortos, né? Assim, até essa energia mal qualificada tá morta, né? Acabou. Fim. Né? Aí a gente está realmente livre de pecado. E aqui ao centro desse relógio, né, dessas 12 linhas, ao centro que fica o que eles chamam de morador do umbral. O morador do umbral, ele é a personificação do falso eu, assim, né? Ele é, assim, a junção de todas essas energias mal qualificadas numa personificação. Ele é como se fosse o nosso demoninho pessoal, assim, o demoninho que nós mesmos criamos, que nos habita, que tenta nos fazer
tenta fazer perpetuar os velhos hábitos, né? Que a gente já sabe que não estão de acordo com a nossa evolução na luz, mas que o morador do umbral ele vai pedir, ele vai querer, né? Ele começa a adquirir uma certa vontade própria, né? Por exemplo, no caso de vícios isso é muito, muito evidente, né? Porque a gente, praticamente todo mundo que tem um vício sabe que o vício não faz bem, né? Mas por que a pessoa quer e faz? Porque é o morador do umbral querendo, né? Aquela criação, aquele demoninho ali que foi criado, é ele que quer, né? E é esse aí que precisa ser morto, né? É esse que precisa morrer, né? No momento que o morador do umbral estiver totalmente morto, nós estaremos livres, né? Pois aquele que está morto está livre de pecado. Este ensinamento de Paulo só pode ser compreendido à luz de nossa definição de morte como a cessação de tudo que é irreal, né? Porque se bastasse a gente morrer para ficar livre de pecado, então todo mundo quando termina a vida estaria salvo, né? E seria um santo, né? É praticamente óbvio que isso não é verdade, né? Assim, é uma coisa auto-evidente, né? Assim, senão pouco importaria. A gente poderia passar a vida inteira assassinando pessoas, aí no momento que eu morrer eu tô livre de pecado, né? Então, obviamente, não é isso que Paulo quis dizer com aquele que está morto está livre de pecado. Tá bom, a pessoa passou a vida inteira assassinando e aí ela se mata e pronto, agora tá livre de pecado? Não, não tá, né? Óbvio que não. A alma continua carregando aqueles registros todos de todo o mal que fez e não faria nem sentido o sacramento da igreja católica, os sacramentos da igreja católica, né? A extrema unção, por exemplo, a pessoa está doente lá no leito de morte, ela recebe a extrema unção para ser salva, né? Para que a alma seja salva, seja recebida em Cristo. Nada disso faria sentido se a gente compreendesse essa afirmação de Paulo dessa forma rasa, né? A pessoa vai morrer, já vai estar livre de pecado? Claro que não, né? Ele tá querendo dizer essa morte, esse outro conceito de morte, que a gente vai passar por essa morte apenas uma vez, que é a morte do pecado, né? A morte da irrealidade, do morador do umbral, né? Então, só dá para entender realmente esse ensinamento de Paulo com essa explicação do mestre Lanello aqui, com essa visão, que é realmente a visão da lei cósmica a respeito do que significa a morte, e não os conceitos humanos que são perpetuados, né? Como a morte como fim do corpo físico, assim, né? O fim do corpo físico é apenas uma transição, a alma continua, né? Até o momento que ela cumpra o seu destino. Então, a definição de morte que os mestres trazem é a cessação de tudo que é irreal, inclusive o pecado e a consciência pecaminosa. Pois sabemos que a cessação da vida na forma física não necessariamente liberta a alma do pecado. Pois está escrito, sobre aqueles que passam deste plano para o próximo: aquele que está imundo, que continue imundo. Isso é uma realidade. Se a pessoa... O que acontece no momento que a gente deixa o corpo físico é basicamente a gente vai continuar vibrando onde o nosso corpo mental, onde o nosso corpo emocional e o nosso corpo etérico estão, né? Só não vai mais ter o suporte do físico, mas se a pessoa está vivendo, por exemplo, no inferno enquanto está viva, ela vai continuar no inferno depois da morte do corpo físico, do fim do corpo físico, né? Então, é por esse motivo, por exemplo, que existem muitas almas que permanecem, né, meio atormentadas, assim, sobretudo almas que realizaram muitas coisas ruins, elas permanecem naqueles padrões de pensamento e sentimento que elas alimentaram enquanto o corpo físico estava ali, perde o suporte do corpo físico. O corpo físico, bem ou mal, ele dá um certo centramento, uma certa proteção, né? Porque no momento que não tem o corpo físico é que nem quando a gente está sonhando. Uma coisa leva a outra, uma coisa puxa a outra e não tem muita fronteira entre as coisas, né? Então, no momento que não tiver mais o corpo físico, a alma, se ela estiver muito envolvida com o plano astral e com esses pensamentos negativos, com padrões de vício, de fazer o mal aos outros, de criticar, condenar e todo esse tipo de coisa, ela vai ficar simplesmente surfando nas ondas coletivas de tudo isso que ela alimentou, né? Só que sem um senso tão claro de identidade pessoal para se separar daquilo que é algo que o corpo físico provê de uma certa forma, né? Então, basicamente, o que está acontecendo em vida vai continuar acontecendo em morte, não vai mudar muita coisa, né? Depois que o corpo físico deixar de existir, né? Se você está com pecado em vida, vai continuar com pecado do outro lado, né?
Nós sabemos que a liberdade em relação ao pecado não vem até que todo J e tio da lei sejam cumpridos. Isso é uma fala de Jesus, né? Nada passará, nenhuma palavra da lei passará até que todo J e tio seja cumprido, né? O que isso significa? Significa que a gente tem que realmente atentar a cada J, a cada tio, cada virgulinha, né? Assim, tintim por tintim, de tudo que a gente precisa equilibrar até ficar tudo arrumadinho e a gente poder entrar no reino dos céus com as vestes puras, né? Purificadas. Esse é o significado da parábola também em que Jesus ele conta uma parábola sobre um casamento, né? Que chega um sujeito no casamento, mas ele não está com as vestes apropriadas. E aí o anfitrião diz assim, lance ele lá fora, né? Aqui ele não entra, lance ele lá fora onde há pranto e ranger de dentes. A gente fala, nossa, mas que parábola mais dura, né? Assim, a ideia é essa, assim, você não pode entrar no reino dos céus, onde só habita a perfeição, onde só habita a unidade, carregando uma sacola de lixo nas costas, assim, né? Ou um traje sujo e poluído, né? Que seria poluído pelos pensamentos humanos, pelos sentimentos humanos. Tudo isso precisa ser purificado, a gente precisa estar realmente mortos para o pecado, para a gente poder entrar nessa cerimônia nupcial, nesse casamento, que é o casamento da nossa alma com o Espírito de Deus, né? É o casamento da nossa alma com o nosso Cristo pessoal. É o momento em que a alma e o Cristo pessoal se tornam um só para toda a eternidade. E a nossa alma, então, é eternizada como filhos e filhas eternos de Deus, habitando as esferas do Espírito, assim como os mestres ascensos habitam hoje, né? Então não dá para realizar a ascensão se nós não tivermos 100% purificados, né? Embora hoje em dia exista uma dispensação, né? Na época de Jesus não existia essa dispensação, então ele deu essa parábola, que realmente a ideia era de que nós precisávamos equilibrar 100% do karma para poder entrar, né, no Espírito, né, em Deus. Mas hoje em dia os mestres deram uma dispensação de que nós podemos fazer a nossa ascensão com 51% do karma equilibrado. Assim, uma dispensação maravilhosa, talvez a melhor notícia que nossas almas já receberam em toda a sua existência. E que se nós equilibrarmos 51% do nosso karma, nós podemos fazer a ascensão ao plano etérico. E ali, sob a instrução dos mestres, de forma com uma tutela direta e prestando serviço à vida, nós podemos equilibrar os outros 49% a partir do estado ascenso. Essa é uma novidade assim, para o ciclo de Aquário, realmente, porque as necessidades do planeta são muito grandes e existe uma necessidade muito grande de mestres ascensos prestando serviço para poder manter o equilíbrio do planeta. Portanto, a morte a qual Paulo se refere é a morte da consciência pecaminosa, que é consumida pelo fogo sagrado na hora do julgamento, na hora do retorno de todas as energias de escuridão e luz, na hora do acerto de contas do equilíbrio dessas energias, que é feito em favor da alma pelo Cristo pessoal, em conjunção com os senhores do karma. Cristo não está morto. Ele vive para sempre. Já que Jesus era a perfeita encarnação desse Cristo, já que a sua consciência externa, o homem Jesus, se fundiu tão completamente com a consciência interior, com Cristo, a única morte que lhe poderia ser atribuída no ritual da crucificação era a morte da consciência de pecado na humanidade. Ou seja, ele tomou esses pecados do mundo no seu corpo físico, na sua forma, tomou aquilo para si, para que ele pudesse entregar essa forma no ritual da crucificação, e com a morte daquela forma, né, com a entrega daquela forma física, pudesse matar com isso a consciência de pecado da humanidade, né? Como se ele tivesse pegado para si e então entregado para que a consciência de pecado, por seu intermédio, pudesse morrer junto com aquela forma física do homem Jesus, né? É isso que significa o ritual da crucificação. Essa, no caso, é a consciência de pecado da humanidade, ele tomou para si, para que nós pudéssemos ter uma oportunidade renovada de reivindicar a vida e rejeitar as mentiras do maligno, que tentaria nos fazer crer que a nossa verdadeira identidade, que está escondida com Cristo em Deus,
poderia sucumbir às leis de dissolução e declínio. Ou seja, é um absurdo isso, né? É um contrassenso total, né? Se a nossa verdadeira identidade é com Cristo, em Jesus, é nesse aspecto de eternidade, sem começo nem fim, eu sou o que eu sou, né? Aquele que foi, aquele que é, aquele que virá. Como que isso poderia sucumbir às leis de dissolução e declínio? Isso é uma mentira contada pelo anticristo, contada pelo mentiroso, para que nós acreditemos nessa ideia de que nós poderíamos cessar, de que nós poderíamos minguar, murchar e acabar, né? E dessa forma estaríamos deixando de realizar, de reivindicar nossa herança imortal que Deus nos deu quando nos criou em sua imagem e semelhança. Agora, se nós estamos mortos com Cristo, acreditamos que também viveremos com Ele, sabendo que, como Cristo se reergueu dos mortos, Ele não mais morre. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Aqui nós vemos a explicação daquela declaração. É dado a cada homem morrer uma vez. Morre de vez para o pecado, e então a morte não tem mais domínio sobre nós. A morte no sentido de toda a irrealidade, né? Tudo aquilo que um dia teve algum poder sobre nós, cessa de ter qualquer poder sobre nós por meio dessa morte que nós vivenciamos apenas uma vez. Uma vez que o pecado e o senso de pecado deram lugar aos fogos da ressurreição, não há mais morte ou morrer. Nenhum deles pode mais existir, pois a identidade da alma é fundida com Cristo e é selada na imortalidade. Pois em morte, ele morreu de uma só vez para o pecado, mas em vida vive em Deus. Da mesma forma, considerai vós que também estáis de fato mortos para o pecado, mas vivos em Deus, por intermédio de Cristo, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vamos tirar um momento agora para meditar nessa ideia e realmente dizer assim, eu estou morto para o pecado, né? O pecado não tem mais poder sobre mim. Eu vivo com Cristo em Jesus. Eu aceito a oferta do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu aceito o Espírito de Deus habitando em mim. Eu me fundo com esse Espírito, eu me fundo com Cristo, que eu realmente sou. E a morte não tem mais poder sobre mim. Vamos reivindicar essa herança, porque é o direito divino que Deus nos deu. Foi nessa imagem que Deus nos criou. E nós temos esse direito. Basta a gente reivindicar, né? Realmente pegar isso para nós e falar, eu aceito, eu me agarro nisso, não vou largar, né? Eu estou vivo em Deus, eu estou vivo em Jesus Cristo, e a morte não tem poder sobre mim, porque se Jesus venceu, eu também venci, né? Porque é o mesmo Cristo que habitava nele habita em mim.